Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pachecos no Canadá. Eu sou a Paola Pacheco. Se você ainda não segue a gente aqui no YouTube nem no Instagram, a gente é Pachecos no Canadá no Instagram e aqui no YouTube também. Então segue a gente para seguir a nossa saga até um futuro visto de residência permanente no Canadá. Mas até o momento a gente ainda não sabe onde a gente vai morar, a gente ainda não sabe nem o college. Então assim, hoje o vídeo é para falar, se eu não me engano, episódio 5, 6, já me perdi. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre college e o que vem acontecendo. Se você não assistiu os últimos vídeos dessa playlist de Plano Canadá, eu vou deixar aqui linkado, que são todos os passos onde a gente está seguindo. Lembrando que todos os vídeos são sem nenhum tipo de patrocínio, então a gente está pagando a consultoria, os erros e acertos são por nossa conta, não tem nenhum tipo de parceria, nem de patrocínio. Se um dia a gente tiver, vai ficar bem claro que a gente teve aqui. Vou deixar bem pra vocês, assim, bem claro. É tipo perrengue de chique, né? Porque o que aconteceu, gente? A gente ia aplicar, eu vou até pegar aqui a listinha dos colleges, mas se você não assistiu a lista de college, gente, tá aqui a lista de colleges para quais a gente aplicou já. Mas basicamente eram Calgary, e Ontário e o Winnipeg. Dentro de Calgary, o Bow Valley e o Sate. Porém, a gente já viu, vou atualizar vocês quanto aos colleges e mais ou menos o que aconteceu, porque a gente tá meio perdido, mais perdido do que tava, né? Você pensa, não, a gente não pode ficar pior, a gente não pode ficar mais perdido, pode sim. Vamos começar por Calgary, que está na província de Alberta, onde a gente aplicou para o College Bow Valley e a gente aplicou para o College Sate. O Bow Valley, ele tá com as turmas de janeiro, eles colocam tipo lista de espera. Pelo que eu entendi, mas me corrijam se alguém tiver a real informação, então eu recomendo assim, se você for entrar no site do college, vai sempre para a parte internacional, ali eles vão dizer se o programa está disponível para você fazer ou não. Evita buscar no programas gerais, porque talvez não esteja disponível para você. Mas vamos lá. O Bovelli estava com lista de espera, então o que eu acho é que todos os alunos, sendo canadenses, americanos, chineses, indianos, brasileiros, não importa, eles aplicam para mais de um college e eles esperam essa resposta. Então, por exemplo, eu apliquei, por exemplo, no meu caso, a gente aplicou para 6 colleges e a gente está esperando a resposta. É óbvio que eles te dão 15 dias, mais ou menos, para você dar a resposta dizendo se você vai aceitar ou não. E a resposta é um pagamento para você reservar o seu lugar. E daí você seguir com o seu processo. No processo internacional, você segue pagando a reserva do lugar. Depois você, com esse pagamento, eles te dão a carta para você começar a tirar o visto. E depois disso você paga a mensalidade, a semestralidade em si. O processo canadense eu não tenho a menor ideia. Mas o processo internacional funciona assim. Então eu imagino que, passando os 15 dias e você não efetuando esse pagamento, essa vaga é liberada. Então me parece que é comum que as pessoas apliquem, mesmo os canadenses, para mais de um college ou mais de um curso dentro daquele mesmo college. O que aconteceu é que eu já tinha visto que estava com lista de espera. E a Bow Valley, ela não abre, os colleges geralmente eles têm datas para abrir as turmas. Então, setembro 100% dos colleges abrem as turmas. Janeiro já fica, tipo, nem todos abrem turma para janeiro. E maio é muito pouco que abre turma em maio. Então, o Bow Valley especificamente, ele já estava com janeiro lotado, janeiro de 2022 já estava lotado, mas eu ainda assim insisti em aplicar para ficar na lista de espera. Já faz mais ou menos um mês e eles já aceitaram, ou seja, eles já validaram a documentação que está ok, porém eles não me deram nenhuma resposta se eu fui aceita. Então, até o momento, eu também estou na lista de espera. Eu realmente não sei se vale a pena seguir esperando, isso a gente vai ver com o tempo. Por quê? Porque se todos os outros aceitarem, a gente não vai ficar dependendo do Bow Valley. O Bow Valley não tem turma para maio, e o tempo de inglês que eu precisaria fazer seria somente o que eles chamam de termos, somente 4 meses, não precisaria ser até setembro. Então agora a gente está em dúvida se vale a pena pagar
2 termos eu não vou chamar de semestre porque não são 6 meses, são tipo quadrimestres, né? Então, assim, vale a pena pagar para eu fazer inglês até setembro, para poder tentar ingressar na turma de setembro, entende? Para ver se não é barato, mas em compensação, por que eu estou pensando isso? Porque também em Calgary, né, na província de Alberta, tem a Universidade State, porém, a anualidade dela, né, tem uma diferença, porque a do Bow Valley, o ano fica mais ou menos entre 18 mil, 17 mil e quebradinho, 18. E a State, ela fica quase 23. Então, assim, é uma diferença. E pensando que você vai pagar por 2 anos. Então, assim, eu penso que inglês nunca é demais. Então, talvez vale a pena acrescentar esses 4 meses mais de inglês, que nunca é demais, porque sim, eles têm inglês também para não só para você melhorar o seu nível, mas também eles têm cursos, né? Você vai durante o curso conhecendo o estilo acadêmico canadense. Então é diferente, como entregar os trabalhos, como redigir os e-mails. Então, assim, para quem nunca viveu naquele meio, que é o meu caso, realmente fico pensando, inglês nunca é demais. Porém, aí sempre tem outro lado. O SAIT, ele é um colégio muito bom, assim, ele é bem considerado em relação à tecnologia. Então, a gente está nesse impasse, mas é bem provável que a gente tente aplicar por mais tempo de inglês para poder ingressar na turma de setembro, já que maio não está disponível no Bow Valley. Vamos para Ontário, que tivemos um pequeno problema. O Winnipeg, gente, eu vou passar muito rápido, porque basicamente a gente aplicou, foi aceito, a gente está esperando. A gente já foi aceito. E a gente tem agora mais ou menos uns 10 dias para dizer se vai aceitar ou não. E possivelmente a gente não vai aceitar porque a gente não vai conseguir resposta dos outros colleges até isso, então a gente vai negar. Só que eu já vi também no site que eles têm uma reaplicação. Então, se você uma vez já foi aceito, você fala, eu quero reaplicar, eu quero submeter outra vez o formulário, e eles não validam todo o documento de novo, porque você já foi aceito, entendeu? Eu acho que eles entendem que você está esperando outros colleges também. Mas pesou pra gente a questão do aluguel. A gente não tá achando muita disponibilidade de casa em Winnipeg. Não tem tanto, a gente não viu, assim, os sites não estão com essa oferta maravilhosa. E tem a questão da violência também, que assim, eu sei que não é violência latina, sabemos, mas temos medo e temos medo de como vai ficar isso no futuro. Como eu falei em alguns dos vídeos passados, nossa intenção não é mudar para ganhar o visto de residência permanente e fazer uma ponte, ou seja, usar essa província só para ganhar o visto e depois ir embora dali. É ficar, entendeu? Então o Winnipeg tá pendente ainda pra gente, a gente não descartou, a gente não disse que não, e a gente não tem certeza que sim. Vamos para Ontário, que aí a gente encontra um pequeno probleminha. Qual o problema de Ontário? A gente o Algonquin tudo ok, maravilhoso. E a gente tinha aplicado para Fanshawe, na verdade a gente não chegou a aplicar para Fanshawe. Inclusive, tipo, muito obrigado, Carlos Eduardo, consultor de imigração da Evisa, que está fazendo a aplicação pra gente. Mais um adendo. Gente, eles são nossa consultoria, ou seja, a gente pagou pelo serviço de consultoria, não que eles sejam nossos, mas a gente pagou. Porém, a gente também tem que pesquisar, porque não depende só deles. Então, não necessariamente também ele vai entender todos os cursos de TI que existem. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, TI existe quem trabalha com redes, quem trabalha com suporte, quem trabalha com desenvolvimento, quem trabalha com análise de dados, quem trabalha com negócios. Então, assim, ele não vai saber. E parte do nosso lado também buscar sobre a cidade, se a gente quer ali, se a gente tem interesse em ver, se a gente gostou do college, enfim. O que aconteceu é que ele alertou que o Fanshawe, que fica em London, o curso dura 3 anos. E a gente deu um passo para trás com esse college. Por quê? Porque, gente, eu já sou engenheira de software. Eu não precisaria fazer 3 anos de college. 3 anos de college significa que o college, por mais barato que seja, numa média de 17 mil, seria um ano a mais de 17 mil. É muito dinheiro. Então, a gente deu um passo atrás e disse, opa, um ano a mais não. Eu até topo pagar um termo, ou seja, 4 meses a mais de inglês em Calgary, porque a gente sabe que o custo lá é mais baixo um pouco, enfim, o imposto da província também não é tão alto, mas são 4 meses, não é um ano a mais de curso. E
Um ano a mais de curso significa que você não pode trabalhar full time, ou seja, durante todo o período que você está no college, você pode trabalhar part-time. Significa que a entrada de dinheiro é menor. Logo, a gente tem um passo atrás. E as opções que ele mostrou pra gente que seriam viáveis de aplicar, e aí que eu estava vendo, inclusive ontem, são um colégio chamado St. Mary's, se é assim que se fala, tá, gente? Que ele fica em Windsor, e Windsor é uma província que faz fronteira com os Estados Unidos. É bem um biquinho do Canadá que faz fronteira com Detroit nos Estados Unidos. A gente deu uma olhada ali, a gente realmente não encontrou um lugar ali, assim, variedade de casa para viver, tinham 3 ou 4. A gente acaba, quando a gente coloca que precisa ser pet friendly, que precisa aceitar animal, reduz bastante. E quando a gente coloca que precisa pelo menos ter 2 quartos, reduz bastante, já que eu não tenho perfil de estudante individual. A gente é uma família, então a gente vai precisar de pelo menos 2 quartos e um escritório, 2 quartos e uma salinha que dê um espaço para o escritório, porque meu marido trabalha de casa. Então, somos um casal, um bebê e precisaria desse espaço, sim. Então, já reduz bastante, a gente quase não achou apartamento disponível. Pode ser que eu esteja procurando nos lugares errados, mas a gente não encontrou. A outra opção seria o Conestoga, que fica bem na meiuca, é bem próximo a Toronto. E eles são. Parece que eles chamam de 3 províncias, alguma coisa assim. Conestoga fica em Waterloo. Do lado tem uma outra cidadezinha chamada Kitchener. E perto tem Cambridge. Eu sei que esse triângulozinho tem alguma coisa de TI. Tem como se fosse o novo Silicon Valley. Qual o problema que a gente encontrou aí? É um lugar que não tem aeroporto, tá? É um lugar que você precisa tomar um carro. Acho que tem trem. E mais ou menos de 1h20 até Toronto. No caso é que a gente nem vai ter carro quando a gente chegar. Então, vai ficar meio complicado. E outra coisa também é o seguinte. A gente tem na cabeça que se qualquer momento houver uma emergência, a gente vai precisar tomar um voo de última hora para poder se deslocar em relação a problemas familiares. Qual seria o problema disso? É óbvio que emergência não vai acontecer todo dia, então não seria um problema ir até o aeroporto. Porém, meu marido trabalha para uma empresa que também tem sede em Nova York e a gente já está calculando que ele sim vai fazer pelo menos, eu não sei quantidade, mas algumas viagens para Nova York. Então, assim, não é tão confortável ir para o aeroporto, pensar que você vai ter que ter 2, 3 horas de antecedência, mais 1h30 de trânsito, pensando que se tudo estiver bem, porque é óbvio, esses lugares costumam engarrafar se o tráfego estiver muito alto de carro. Então, não. E a gente também viu um lugar que chamava Barrie. Barrie tem a George College, que parece que é bem conhecido, que também fica próximo, mas com essa relação de 1 hora de Toronto. Os aluguéis estão um pouquinho mais altos e a gente, dessas 3 opções, decidiu aplicar para nenhuma. Até o momento a gente não aplicou para nenhuma. Então, como a gente segue? Porque o vídeo tá ficando muito longo, né? Como é que a gente vai seguir? A gente vai seguir aplicando para que a gente já estava. Ou seja, em Calgary tem 2 opções que a gente provavelmente vai agregar. O mês de inglês não é um problema. 4 meses, na verdade, de inglês. Não vai ser um problema. A gente vai seguir com o Winnipeg, que a gente não sabe nem se vai nem se não vai, mas já tá aceito. Então, assim, nos últimos... Se ninguém me aceitar, vai ser o Winnipeg. E o Algonquin em Ottawa, que seria uma ótima opção, porque tá bem no fuso horário que é de Nova York, então facilita muito meu marido. Tem aeroporto, enfim, tem tudo isso. Nosso coração bate por Calgary. Porém, Ottawa é uma ótima opção. A gente sabe disso. A gente viu a cidade, é linda, maravilhosa. Nenhuma a gente achou feia. Mesmo o Winnipeg, gente, a gente achou maravilhoso, assim. Eu já falei tudo, gente. O vídeo ficou bem longo, mas eu acho que ficou bem explicadinho exatamente onde a gente está e exatamente para onde a gente vai, no sentido de
planos, porque a gente nem sabe pra onde a gente vai. Então, assim, onde a gente vai, enfim, você entendeu, né? Se você chegou até aqui, já deixa seu like aqui no canal, se inscreve no canal, porque a gente vai seguir com esses vídeos. Segue a gente lá no Instagram, porque é o mesmo, é Pachecos no Canadá. É óbvio que vão ter fotos maravilhosas quando a gente chegar no Canadá, né? E é isso aí. Continua aqui com a gente e fui!